Graça e paz, amada Igreja Batista, nossa grande família, a nossa comunidade de fé. Mais um domingo juntos. O templo está fechado, mas a igreja hoje está reunida. Eu convido você para, juntamente com o seu pastor, orarmos e pedirmos a direção de Deus neste dia tão especial, que com certeza o Senhor, o nosso Deus, falará ao seu coração. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, é no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo que nos reunimos mais uma vez como igreja, como corpo de Cristo, na expectativa de te adorar, de te louvar e de bendizer o teu nome. Queremos também te agradecer tão grandes bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida, na vida do teu povo, na vida das famílias do teu povo, na nossa igreja. O Senhor tem curado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem salvado, o Senhor tem levantado recursos e obrigado porque nada tem faltado à mesa do teu povo. E hoje nos reunimos, Senhor, como igreja tua, como teus filhos, para celebrar as vitórias que o Senhor já deu nas nossas vidas, das vitórias que o Senhor dará em nossas vidas e também da libertação que a tua palavra concede a todos nós. Derrama sobre cada um a tua unção, o teu espírito, e que a libertação hoje venha a ser alcançada na vida de todos nós. Que a tua palavra, de uma forma muito especial, venha visitar o nosso coração nesta noite. Derrama, Pai, a tua bênção, a tua graça, no nome precioso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Cantemos e louvemos. Ministério de Louvor e Adoração está com a palavra para dirigir esse momento tão especial, que não somente os nossos lábios entoam louvor, mas a nossa alma canta em júbilo, em alegria, pela salvação e a esperança que temos em nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos em louvor ao nosso Deus. Deixando tua cura entrar, me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
Mas, meus irmãos, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês novamente para compartilhar um pequeno trecho da Palavra de Deus para juntos meditarmos nesse momento que nós estamos atravessando, né, um momento de dificuldade, todo o nosso país, e nós temos a oportunidade de compartilhar, além da Palavra de Deus, compartilhar também dos nossos bens. A igreja continua tendo os seus gastos, mesmo de portas fechadas, mas além desses gastos, o que é mais importante, continuamos a abençoar vidas através daqueles que são sustentados por nós, através daqueles que recebem cestas básicas, que nós compomos aqui na igreja com doações também. Então, todos nós temos a grande oportunidade de participar dessa obra maravilhosa. Eu e o Valtinho estávamos conversando hoje sobre a Venezuela, a situação da Venezuela, que nós temos um missionário que nós ajudamos lá também, e a gente estava comentando que se a situação está ruim aqui, está pior ainda lá, né? Então, a gente tem o prazer de poder fazer parte disso, poder participar e abençoar essas vidas. Acompanhe comigo a Palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então é uma grande alegria poder fazer isso, poder participar dessa obra tão maravilhosa, saber que vidas estão sendo sustentadas, vidas estão sendo levantadas, saber que o amor de Deus está sendo pregado e vidas estão sendo curadas. É muito bom poder participar disso tudo, e você e eu temos essa oportunidade de doar com alegria, tanto através de depósitos em dinheiro, nas contas da igreja, depósitos bancários, quanto através dos alimentos que são recebidos aqui nos plantões de final de semana, nos sábados. Temos também o gasofilas para quem quer trazer a oferta pessoalmente. Também nos plantões de sábado estão sendo recebidas essas ofertas. Então, nós temos essa alegria de participar dessa obra tão maravilhosa. Ore comigo, vamos estar colocando tudo isso diante de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, cada um daqueles, ó Pai, que tem participado dessa obra, Senhor Deus, participado com as suas orações, participado com os seus recursos, com os depósitos bancários, com as ofertas de alimentos para compor as cestas básicas. Abençoa, Pai, abençoa e supre ricamente cada uma dessas vidas, cada uma dessas famílias, ó Pai. E aqueles que estão necessitando, Senhor Deus, continua, Pai, continua usando as nossas vidas para que eles sejam supridos e abençoados, ó Deus, para que eles provem o amor do Senhor através das nossas vidas, tanto pela palavra quanto pelo alimento, Senhor Deus. Continua abençoando através de nós, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de fazer parte dessa obra tão grandiosa, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Deus está perto daqueles que o invocam. Então que nós possamos invocar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Vamos invocar o nome do nosso Deus. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração. Histórias que Jesus contava, parábolas para a vida. Hoje eu quero contar mais uma história destas que profundamente Jesus contava e tocava na vida, na alma e no íntimo do ser de cada um dos seus ouvintes. Essa parábola se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 26 ao verso 29. Diz assim Jesus contando a parábola aos seus ouvintes. Ele seguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Na parábola que Jesus contou semana passada, a parábola do semeador, a ênfase estava no terreno, a ênfase estava no solo. Hoje, a parábola da semente, a ênfase que Jesus Cristo
deu a essa parábola aos seus ouvintes, ao contar essa parábola aos seus ouvintes, era a ênfase da semente, da boa semente que caía no solo. E esse texto, ele é pequeno, mas ele é profundo, porque ele fala sobre essa importante palavra que recebemos todos os domingos. Essa palavra que você acabou de ouvir, e agora nós iremos aplicar algumas considerações ao coração. Ela é essa palavra que passa pela nossa vida e começa a limpar, tratar aquilo que precisa ser tratado. Certa vez um jovem procurou o seu pastor, e ao procurar o seu pastor disse o seguinte: pastor, precisa pregar todos os domingos, 2 sermões por domingo, de manhã, à noite. Às vezes quarta-feira eu assisto o culto de oração, quinta-feira eu assisto o culto de oração, e mais uma vez a palavra é lida, a palavra é pregada. E o jovem, muito cheio de si, até com um tom de arrogância, falou para aquele senhor pastor e perguntou: tem necessidade de ouvir a palavra toda semana, 4 vezes por mês, 12 meses por ano? E o pastor pensou e disse o seguinte: está vendo esse cesto? Era o cesto de vime, que estava no canto do quintal do terreno da igreja. E esse cesto de vime estava muito sujo, com barro, muita sujeira ali, né? Tirando toda a beleza daquele cesto de vime. E aí o pastor chegou para o jovem questionador e falou o seguinte: vai ali naquela torneira e enche esse cesto de vime de água e traga até aqui. E o rapaz, cheio de arrogância, falou: pastor, é impossível. Mas o pastor insistiu com a autoridade que o tempo de pastor lhe concedia, insistiu e falou assim: me obedeça, meu filho, vai ali e encha até o talo, até a borda do cesto e traga a água até aqui. E o jovem incrédulo ia lá e enchia, tentava encher, né, o cesto de água. E da distância da bica ao pastor, da torneira ao pastor, aquela água ia saindo e o cesto chegava vazio. E o pastor: cadê a água? Mais uma vez o rapaz ia à torneira de água e mais uma vez ele enchia o cesto de vime, conduzia aquele cesto e mais uma vez aquele cesto se encontrava vazio. E ele fez isso umas 4, 5 vezes a mais. E aí no final o jovem falou assim: pastor, eu estou fazendo papel de palhaço, o senhor de bobo. Eu não vou conseguir, o senhor sabe que é impossível encher esse cesto de água. Ok, meu jovem. Tomou a palavra mais uma vez naquela conversa com o pastor e disse o seguinte: como estava a palavra, como estava, melhor dizendo, a cesta no início da nossa dinâmica aqui? Ela não estava suja de barro, ela não estava suja de detritos, estava com lixo, estava fora, estava adulterada na sua beleza original, ela estava suja, encardida, até mal cheirosa. Sim, estava. Agora olha esse cesto. E o jovem olhou para dentro do cesto, olhou por fora do cesto e percebeu que aquele cesto recuperou a sua beleza natural, a sua forma original, pois não tinha nenhuma sujeira, nenhuma impureza. E é assim, a profundidade, a eficácia, o poder didático pedagógico da palavra de Deus. Ela tem o poder de várias vezes entrar em nossa vida e purificar e tirar todo o nosso pecado. Tem o poder de purificar, de transformar, de devolver a todos nós a nossa semelhança de Deus. E é sobre esse poder da palavra que eu quero
falar ao seu coração nesta noite através dessa história que Jesus contava, dessa história que Jesus contava através da parábola. A primeira aplicação que eu quero trazer ao seu coração e à sua vida, na história da sua vida, no legado da sua existência, eu quero falar sobre o verso 27 e 28. Diz assim o texto: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Sublinha esse termo. Embora ele não saiba como. Ele quem? Aquela pessoa que lançou a semente na terra. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. E logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Qual é a aplicação desses dois versos da parábola? Que essa semente, ela frutifica. O fruto acontece, se dá, aparece dentro somente da atribuição de Deus. É Deus que tem o poder de fazer com que esta semente frutifique, que essa semente produza frutos maravilhosos. O poder não está naquele que lança a semente. O poder não está naquele que explica a palavra de Deus, expõe a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. O poder está no dono da palavra, o poder está no dono da semente. Quem criou a semente foi Deus. E a semente a ser lançada na terra, o homem só faz a sua parte, joga a semente. Agora o trabalho de fazer frutificar, germinar aquela semente, produzir frutos, é de Deus. E isso combate esse grande erro que em muitos contextos evangélicos é visto. As pessoas estão colocando poder naquele que prega. As pessoas estão dando atribuições de Deus ao pregador da palavra. Não. O poder é daquele que é o dono da semente, que criou a semente, que elaborou a semente, traçou a maneira natural daquela semente ser germinada no tempo certo, apropriado. Ela produz frutos e alimenta aquele que plantou o fruto. Qual a segunda aplicação que esse texto coloca ao meu coração e ao seu coração? Que os frutos surgirão naturalmente e no tempo perfeito. Esse ponto da mensagem é muito ao meu coração de pastor, meu coração deste que pastoreia essa comunidade. Nós vivemos um tempo onde o sucesso ministerial, o sucesso pastoral, o sucesso de uma igreja é mensurado pelo número de pessoas que estão lá dentro. É importante o número, claro. Mas muitas vezes o poder, como falei, não está no pregador, no contexto. O poder está em Deus, nos propósitos de Deus. Os frutos, meus irmãos, surgirão naturalmente. Quando essa palavra é pregada com ética, com moral, com integridade, com transparência, com honestidade, no temor e tremor de Deus, os frutos surgirão naturalmente no tempo. É o que diz o Salmo 1, verso 3. Os frutos nascem na estação própria. Se é uma boa semente e é lançada no coração do homem, e é Deus que faz essa semente germinar e frutificar, não temos que ficar impacientes, não temos que ficar ansiosos, porque Deus tem o seu tempo, e o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo perfeito, é o tempo da oportunidade, é o tempo que Ele, o Senhor, administra.
Os frutos surgirão naturalmente. Os frutos nascem na estação própria. É como diz também o autor de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 e 2. Há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. O tempo é de Deus. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos ter paciência e perseverar no lançar da semente. E qual é a forma de lançar esta boa semente? Esta boa semente se lança com a própria vida. Vou repetir. A pergunta é: qual é a forma de lançar esta boa palavra, essa boa semente? Ela é lançada, se lança essa boa semente com a própria vida. Olhe aí para o verso 26. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente. A semente precisa ser lançada. A atribuição de Deus, conforme já explicamos no ponto anterior, é Ele que, com o seu poder, faz produzir a semente. E como essa semente pode ser germinada? Como ela é lançada? Ela é lançada com a minha vida. Essa boa semente, ela é lançada com a própria vida dos seus ouvintes, com a minha vida e com a sua vida. Por isso Jesus Cristo falou lá em Mateus 5, versos 13 e 14, que os seus discípulos são sal e luz. Os discípulos nós discípulos somos comparados ao sal. Ninguém vê o sal, mas se o sal não tiver na panela, na carne, no arroz, no feijão, logo os críticos de plantão vão dizer: está faltando sal. Mas quando o sal é colocado, ele influencia, ele faz com que o sabor natural do feijão, da carne, do arroz, da mandioca, do frango assado, o alimento ele fica saboroso. Porque quando o sal é lançado na panela, quando o sal sai do saleiro, influencia o contexto onde ele foi lançado. O sal não tempera no saleiro. O sal não tempera dentro do saco plástico que compramos no mercado. O sal precisa ser espalhado, precisa ser aplicado nos alimentos. O sal só vai influenciar quando sai do saleiro. E é assim que você e eu temos que fazer. Nós precisamos sair deste grande saleiro que chamamos templo. Precisamos sair deste grande saleiro que se chama escola bíblica dominical. Precisamos invadir o mundo, precisamos avançar no mundo para que o mundo perceba a boa semente que foi plantada em nosso coração e o sal da nossa vida influencia. Então, por isso, qual é a forma correta de lançar a boa palavra? Com a minha vida. Jesus Cristo também no capítulo 5 de Mateus, verso 14, diz que somos luz. É impossível esconder uma luz. É impossível colocar uma luz. Ela não é para colocar debaixo de alguma coisa, ela é para ser colocada num lugar próprio para iluminar o ambiente. Essa é a forma de lançar a boa semente, sendo luz para os que vivem nas trevas. E pode observar, escuridão não é evitada com escuridão. Nenhuma escuridão é aniquilada com outra escuridão. A escuridão é suspensa e aniquilada quando entra a luz. Pode ser qual for a intensidade dessa luz, o tamanho dessa luz, a voltagem dessa luz. Qualquer lâmpada menor que seja, ao entrar num ambiente escuro, faz a diferença. Como lançar a boa semente? Sendo sal e sendo luz. Qual o poder dessa palavra que Jesus está falando aqui na parábola
da semente? Qual o poder desta palavra? Qual o poder desta semente? Está na poderosa sutileza desta semente. Já lembrou de uma outra parábola? A parábola do grão de mostarda? É uma pequena semente. É uma sutil semente. Quase imperceptível. Quase não vista a olho nu. É preciso separar com muito cuidado essa semente. Mas essa semente é lançada. E ao ser lançada, sutilmente a natureza vai produzindo um fruto. Uma grande árvore vai surgindo a ponto de colher e abrigar árvores, aves que vêm a essa árvore. Qual o poder desta palavra? Está na poderosa sutileza desta semente. Quais as aplicações, então, que esta parábola colocada ao lado de sua vida, essa parábola colocada ao lado de sua história, pode ser vista? Primeiro, que a nossa atribuição é de lançar a semente. Com estratégias orientadas por Deus. Essa semente precisa ser lançada com amor, sem julgamento, sem soberba. Nós não podemos lançar essa semente julgando as pessoas, aferindo o que ela faz de bom, o que ela faz de errado. Não devemos lançar essa semente com atos judiciosos, atos de julgamento. Essa semente precisa ser lançada com amor. Essa semente, ela precisa ser lançada com compaixão. Compaixão daqueles que estão vivendo sem a boa semente em seu coração. A semente tem que ser lançada com atitude de graça, com atitude de generosidade, em amor com aquelas pessoas que erram. Como você tem lançado a semente, a boa semente do Evangelho? Como é que essa semente precisa ser lançada? Exista, viva na certeza que a palavra foi implantada em seu coração. Viva, vou explicar e insistir, viva, exista na certeza que a palavra de Deus foi implantada em seu coração. A palavra sempre encontra um caminho, tenha certeza disso. A semente por si só encontra o caminho da sua consciência, do seu coração. A palavra de Deus, ela vai encontrar a sua consciência, ela vai encontrar o seu coração. A semente trabalha na razão, na emoção, nos dois lados do cérebro. Jesus está dizendo isso para você. Obedeça. Considere a palavra que foi implantada no seu coração. A boa semente, que é a palavra, te acompanhará dia e noite e te convida, está te chamando, e Deus está te chamando hoje. E aí eu gosto muito de uma citação de um pastor, colega nosso, que diz assim: eis o ministério da palavra de Deus. Uma vez que você ouviu o Evangelho, você pode até se esquecer do Evangelho, mas o Evangelho não vai esquecer de você. Ela tem o poder, a semente, de encontrar o caminho do seu coração. A palavra de Deus é a bondade de Deus em palavras. A palavra de Deus é a bondade de Deus em letras e ensino. O Evangelho tem poder para alcançar o mais empedernido, o mais duro coração do homem em nosso planeta. A minha oração é que essa boa semente produza muitos frutos. E aí me faz me lembrar a história de um pai conversando com seu filho no café da manhã, comendo ali, se alimentando. O filho, de uma hora para outra, pergunta ao pai: pai, qual o poder de Deus? E o pai se engasgou com um pedaço de pão que estava mastigando e mais uma vez se recompôs e perguntou: o que você perguntou, meu filho? E o filho disse: qual o tamanho do poder de Deus?
E o pai pensou e disse o seguinte: pega essa maçã aí. Pegou a maçã, traga aqui para mim. O pai pegou, examinou. Faz o seguinte, filho, corta essa maçã em 4 partes. E o menino fez, dividiu a maçã em 4 pedaços, em 4 partes. E o pai deu a segunda tarefa: agora conte as sementes desta maçã. E o menino começou a contar e chegou à quantidade de 15 maçãs. E o pai falou o seguinte: organize essas sementes. E separou uma por uma. E agora colocou em ordem. Coloquei, pai, diz o filho. Agora, diga para mim, quantas sementes tem essa maçã? E o filho disse: 15 sementes. Agora, filho, vá em cada uma dessas sementes e conte quantas maçãs tem cada semente. O filho se assustou com essa tarefa e disse o seguinte: é impossível contar as maçãs de uma semente. Aí está, filho, o poder de Deus. Só Deus pode contar as maçãs de cada semente que você colocou aqui na mesa. E é assim também a palavra de Deus. Só Deus sabe quantos frutos cada semente que lançamos no coração das pessoas, em nosso coração, só Deus conhece o poder dessa semente. Só Deus conhece a quantidade de frutos que cada semente lançada em nosso coração produzirá. A minha oração é que a semente que está aí no seu coração venha produzir muitos frutos. E mesmo que se você esquecer do Evangelho, o Evangelho não vai te esquecer. Ele vai alcançar o íntimo da sua alma, que é o lugar secreto de Deus atuar, de Deus trabalhar, de Deus transformar. A minha oração, que esta semente, que é a palavra de Deus que está em seu coração, venha produzir muitos frutos, abundantes frutos, para que você seja sal, para que você seja luz, e que outras pessoas, no terreno do coração dessas pessoas, essa mesma palavra, essa mesma semente, venha produzir grandes frutos, como tem produzido em seu coração. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, é no nome precioso do Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero colocar, Senhor, essa vida que agora nos ouve. Que a palavra de Deus que foi proferida, ensinada e reproduzida nesta noite, venha alcançar o coração de cada ouvinte. E que esta boa semente, que é a Tua palavra, venha produzir frutos maravilhosos, belos frutos na vida de cada um deles, de cada um de nós. E que Teu poder venha nos abençoar com grandes frutos. Frutos que venham glorificar o Teu nome. Frutos, ó Deus, que venham mostrar que a Tua igreja é uma igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que prega a palavra, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que liberta e palavra que resgata a esperança de uma vida eterna ao Teu lado. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do Teu Santo Espírito, Deus, venha repousar sobre esta vida preciosa que agora nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe a sua família. E que possamos, na leitura da palavra de Deus, valorizar cada palavra, cada texto, cada história que Jesus contava. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo encontro, se Deus quiser, a palavra de Deus falará também ao seu coração. Um grande abraço, cheio de saudade, em nome de Jesus. As coisas
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis